Seja bem-vinda em mais um devocional, mais um dia de reflexão do Palavra que Transforma, um canal para que juntas possamos estudar a Palavra e praticá-las no nosso dia a dia, para que sejamos transformadas e agentes de transformação a outras mulheres. Hoje nós vamos refletir sobre um tema: como sobreviver no meio de uma perseguição. Você já esteve no meio de alguma perseguição, em alguma situação que você diz que por quê? Por que está acontecendo essa perseguição? Por que alguém tem falado sobre a minha pessoa sem nenhum motivo? Ou porque parece que tudo acontece comigo? A perseguição também ela pode estar dentro de nós. Nós começamos a identificar alguns sentimentos que estes sentimentos eles passam a nos perseguir. Uma pessoa que tem um medo constante, uma pessoa que tem uma ira constante, uma pessoa que duvida de outras pessoas constantemente. Então são sentimentos, sensações que perseguem a vida de uma pessoa. Então essas perseguições, elas existem, elas são reais na nossa vida. Agora, como sobreviver no meio dessas perseguições? É a partir deste tema que nós vamos refletir no dia de hoje. Primeiramente, nós precisamos entender que a vida do cristão, aquele que aceitou a caminhar com Jesus Cristo, de ter Deus como centro da tua vida, ele vai ter um período de perseguição. A própria palavra nos fala sobre isso. Por exemplo, no livro de 2ª carta ao Timóteo, no capítulo 3, versículo 2, diz algo para a nossa vida, que diz assim: e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão por perseguições. Este versículo ele está num contexto aqui, a partir do versículo 10, que diz assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia. Então é uma situação que Paulo fala aqui nesta carta de 2 Timóteo, que fala sobre essa perseguição. Então quando eu me prontifico, me posiciono em servir a Cristo, em tratar a minha vida de uma forma diferente, as minhas decisões, com mais fé, com mais intenção de agradar a Deus e de ser parecida com Jesus Cristo, eu começo a viver esse tipo de perseguição, porque eu começo a perceber que alguns sentimentos que estão dentro de mim, eles não fazem mais parte da minha essência, que é ser filha de Deus. Então eu começo a perceber que agora estes sentimentos de medo, pensamentos de que nada vai dar certo, entre outros sentimentos, são sentimentos que acabam me perseguindo, eles não fazem parte de mim, eles querem me atingir. Então é neste momento que eu preciso ter o quê? Convicção de quem é Deus na minha vida, convicção de que sou filha amada e que tenho o Espírito Santo em mim, onde eu preciso fazer com que os frutos do Espírito apareçam diante das minhas situações. Então é convicção. Eu preciso ter essa convicção. Porque no mundo teremos aflição, mas o Senhor diz para que tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, Ele venceu todas as coisas. Se Ele venceu todas as coisas, então eu preciso deixar os sentimentos que me perseguem, que não faz parte de mim, mas faz parte de uma circunstância, faz parte de uma história vivida, de um contexto de vida, mas que agora que eu sirvo a Deus, que eu tenho Jesus Cristo na minha vida, que eu acabo de aceitar que Ele é o meu Pai, eu sou a filha e que Ele cuida de mim em todos os aspectos, eu preciso dizer, eu tenho a convicção que eu não me envolverei nas perseguições, apesar de existirem. E não só dos nossos sentimentos, mas de uma situação real, como José, o sonhador, que tanto foi perseguido na sua história, mas que tinha um grande propósito na vida dele, que era ser governador para matar a fome de toda uma nação da qual eles passariam. Então o Senhor tinha um plano para a vida dele, e neste plano tinha um período de perseguição. Então algumas pessoas se sentem perseguidas, ou uma porta de emprego que se fecha sem motivo algum, ou a perseguição no trabalho que você não entende por qual motivo, ou uma situação que aconteça em casa e você, aí você diz, o que é que está acontecendo?
Que perseguição é essa? E o Senhor diz na palavra, como lemos aqui em 2 Timóteo, que teríamos essas perseguições. Por quê? Porque resolvemos dizer não para o mundo e dizer sim para Deus. E dizer sim para Deus é dizer que agora eu sou uma mulher em processo de transformação, que eu sou uma mulher que siga os mandamentos e princípios de Deus. Agora é dizer que eu sou uma mulher que tomo decisões com sabedoria. E isso incomoda, isso fere as tradições de uma sociedade, fere não só as tradições, mas também o modismo de uma sociedade. E isso faz com que você passe a ser uma mulher perseguida, mas bem-aventurada em Deus, porque Ele venceu todas as coisas. Mas essa convicção que nós precisamos ter diante de Deus, de quem nós somos nele, diz respeito também a que acreditamos que Ele sempre vai nos amparar, nos proteger e nos direcionar nessas perseguições. No livro de 2 Coríntios, que é uma carta também que Paulo escreveu a este povo, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Somos mulheres que podemos estar perseguidas por alguma situação, mas o Senhor diz na palavra dele que não seremos desamparadas em nenhum momento. E essa convicção nós precisamos ter. Quantas situações, pessoas, mulheres, famílias passam por situações totalmente desagradáveis, desfavoráveis a sentimentos que poderiam gerar amor. E você diz, não tem onde gerar amor nesta situação. Mas o Senhor diz, você não será desamparado. Há um amor estendido para a sua vida e você precisa ter esta convicção. Quando nós estamos convictas de que há um Deus conosco, nós passaremos por todas as perseguições com o sentimento de que estamos amparadas por Ele. Por que um sentimento? Porque é real. Deus está sempre nos amparando, Ele nunca deixou de nos amparar. Mas muitas vezes nós não temos o sentimento, a sensação de que isso é real. Nós duvidamos dessa sensação. Por isso é necessário a convicção de quem Deus é na nossa vida. Quando eu me entrego às perseguições, me desfaleço nessas perseguições, significa que eu estou duvidando de quem Deus é na minha vida. Eu não posso duvidar e negar a circunstância, ela é real, ela existe, porque a própria palavra nos diz sobre essas perseguições. Estes versículos que nós lemos são alguns de alguns outros versículos que falam sobre essa perseguição. Mas quando eu me aproprio dessa convicção, eu passo a crer que tudo passará, que há algo além do que nós vivemos aqui, que há uma eternidade com Deus, de glorificar o nome dele eternamente, de fazermos parte de uma família de Jesus Cristo, de uma filiação poderosa, porque eu e você falamos sim para Jesus Cristo, para o que Ele é na nossa vida, o nosso Salvador. Então eu começo a ter um olhar para o alto, um olhar de eternidade e dizer, Senhor, eu sei que tudo que eu vivo aqui, Ele é temporário, Ele passará, porque há uma vida eterna me esperando. Eu não posso antecipar essa vida eterna, porque há um tempo determinado para todas as coisas, mas eu tenho que ter a convicção de que realmente esta eternidade exista. E tantos exemplos na Bíblia, como José, como já mencionamos, discípulos, eles tinham uma convicção sobre quem era Jesus. Paulo, ele tinha uma convicção de que Deus o chamou para falar aos gentios, então ele passou por tudo que ele passou, como descrito na Bíblia, porque ele tinha uma convicção do seu chamado, tinha uma convicção do seu propósito, tinha uma convicção para onde ele iria, que é para a eternidade. Tantos outros, como Abraão, que tinha a convicção que a partir dele, Deus o faria uma grande nação. Davi, que tinha uma convicção de seu reinado e passou por tudo que passou até que chegasse o dia efetivo
da função do seu reinado. Então, quando eu tenho uma convicção na minha vida do que Deus tem para mim e de eternidade, eu passo por todas as perseguições, sabendo que não serei desamparada por Deus e que nessas perseguições há algo que o nome do Senhor vai ser glorificado, há algo que você vai aprender e neste aprendizado há um crescimento e uma convicção de fé de que você não é uma mulher desamparada. No meio da sua circunstância, no meio das situações das quais você vive hoje, tenha a convicção de que o Deus que nós servimos, o Deus onipotente, onisciente e onipresente, está com você. Um Deus que estende o amor a você e que não te deixará desamparada. Ouça a voz do Pai te dizendo o que é para fazer, para que você passe por essa perseguição com sabedoria e com fé e principalmente com amor, porque o amor jamais acabará. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.